Olá, sejam bem-vindos ao Direito em Tópicos, o canal do YouTube com aulas grátis, né? Estamos aqui no módulo 4 do Direito Penal Parte Geral e nessa aula a gente vai estudar o dolo e a culpa. Mas antes de começar, gente, aproveita já, quem não se inscreveu, já se inscreve no canal para motivar a gente aqui, manter nosso canal ativo, né? A gente tem uma justificativa para manter, a gente vê que tem gente inscrita e assistindo, aí justifica a gente manter o nosso canal. E também para não perder as oportunidades também que a gente está publicando toda semana. Beleza? Vamos começar a aula de hoje, dolo e culpa. Bem, aqui nessa aula a gente vai estudar os elementos subjetivos do crime, o dolo e a culpa. E a gente vai começar aqui pelo dolo, beleza? Bem, para os finalistas, o dolo é a vontade consciente de se exercer a prática da conduta típica. Aqui ela é chamada pela doutrina de dolo natural, esse conceito, né? Já na visão causalista, o dolo é a vontade consciente da prática delitiva, mas só que ela é acompanhada pela consciência da realização de um ato ilícito, que é chamado pela doutrina de dolo normativo. A doutrina, né, ela faz uma distinção do dolo sobre três aspectos. Ele coloca o dolo como a intenção ou propósito, né, que se trataria aqui do dolo direto de primeiro grau, o dolo direto, que se trataria do dolo direto de segundo grau, e o dolo eventual, que é o dolo eventual diante das circunstâncias decorridas de uma ação do agente, que assume o resultado. Outro estudo apresentado pela doutrina é quanto às características mais importantes relacionadas ao dolo. Uma delas é a abrangência, que é onde o dolo tem que estar envolvido em todos os elementos objetivos do tipo, ou seja, se faltar o dolo em qualquer dos elementos incriminadores, inexiste aqui a possibilidade de consumação ou tipificação do crime, pelo menos no que diz respeito ao dolo propriamente dito. A outra característica é a atualidade, que significa o quê, gente? Que o dolo, ele se faz presente na ação, ou seja, não havendo aqui assim que se falar em dolo subsequente, né, nem em dolo anterior, né. A outra característica seria a possibilidade de influenciar o resultado, que significa dizer que é indispensável que haja vontade por parte de um agente capaz de produzir o evento típico. Enfim, para uma melhor conceituação do dolo, né, a gente tem aqui os ensinamentos de Wetzel. Veja aqui, ó. Toda ação consciente é conduzida pela decisão de ação, quer dizer, pela consciência do que se quer, o momento intelectual, e pela decisão a respeito de querer realizá-lo, o momento volitivo. Ambos os momentos, conjuntamente, como fatores conjugadores de uma ação típica real, formam o dolo, que é igual ao dolo do tipo. Bem, para finalizar essa parte, a gente vai verificar aqui 4 teorias que explicam o conceito de dolo, beleza? A primeira dela é a teoria da vontade. Nela, explica que o dolo é tão somente a vontade livre e consciente de querer praticar a infração penal, devendo aqui levar a efeito que é a conduta prevista no tipo incriminador. Já a teoria do assentimento, né, significa que age com dolo aquele indivíduo que pode antever como possível um resultado lesivo na prática delitiva dele, né? Mesmo não que se espere de forma direta, mas pouco se importando com a ocorrência dessa prática, né, gente? Assumindo o quê? Um risco pelo resultado. A outra teoria é a teoria da representação, que define que o quê? Que o dolo ele ocorre quando a gente tem a previsão do resultado como possível, e mesmo assim decide continuar a conduta. E a última teoria aqui, a teoria da probabilidade, que é aquela teoria que se demonstra o dolo por meio de dados estatísticos, gente, considerando que o comportamento praticado pela gente no que tange à probabilidade da ocorrência do resultado, ou seja, nós temos aqui o chamado dolo eventual. Agora a culpa. Bem, a culpa a gente pode conceituar conforme o artigo 18, inciso 2º do Código Penal Brasileiro, como um crime culposo, gente. Ele é o quê? Quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então a gente vê aqui 3 elementos essenciais para a caracterização da ação culposa. Vamos ver aqui esses 3. Ó. Primeiro, a imprudência, que seria o quê? Que pode ser definida como uma conduta positiva praticada pelo agente, não observando o quê? O dever do cuidado, de tal forma que cause um resultado lesivo que era possível de se prever. Por exemplo, um motorista que avança um sinal de trânsito causando um acidente, né? Era possível prever que se tinha um sinal era para parar, então era possível prever esse dano causado a terceiro. O outro elemento seria a negligência, que é o deixar de fazer, ou seja, uma abstenção de uma diligência normal
que era obrigado a fazer o indivíduo, né? Um exemplo no mesmo caso lá do motorista, é o motorista que não faz a troca do pneu, que já está gacha, já está careca o pneu, né? E seja no acidente, não consegue frear, derrapa e causa dano a terceiro. E o último elemento, a imperícia, que ocorre que em razão de uma inaptidão momentânea ou não, beleza? Do agente que está realizando a arte, profissão, ofício, etc. Um exemplo aqui a gente pode dar é de um médico que faz uma cirurgia cardíaca sem ter preparação ou experiência técnica para fazer isso, né? E causa danos ao paciente. O cara não sabe fazer cirurgia e se mete em fazer. E sem curso, sem saber como fazer. Então, aqui caracteriza a imperícia. Cabe também aqui a gente citar aqui os componentes estruturais da culpa, conforme elencado pela doutrina. O primeiro seria a conduta voluntária do agente, que aqui o que importa é se deve analisar o comportamento do agente para que se possa caracterizar a culpa, não se preocupando com o resultado. Assim, o desvalor da ação ou omissão é um enfoque mais relevante para um julgador. O outro componente é a ausência do dever de cuidado objetivo. Significa, nesse caso aqui, que o agente ele deixa de seguir as regras de atenção e cautela que seriam exigíveis na sociedade. O outro elemento estrutural da culpa é o resultado danoso involuntário. Nesse caso aqui, o que se espera é que haja um resultado naturalístico danoso, mas isento de vontade. O indivíduo não tem vontade de realizar. O outro elemento, previsibilidade. É a possibilidade, gente, de prever o resultado lesivo que seja passível de percepção por qualquer ser humano. Qualquer pessoa normal teria percebido, né? Teria previsto o resultado lesivo. O outro elemento, a ausência de previsão, ou significa que o agente ele não prevê nenhum resultado danoso. Ele incorre em uma culpa inconsciente, né? Porque se for consciente pode chegar mais próximo do dolo. Agora, o outro, a tipicidade. Para que seja considerado crime culposo, deve haver uma expressa previsão no tipo penal. O crime culposo, aqui na nossa legislação, tem que estar previsto na norma penal. Senão, não pode considerar como crime culposo. O crime tal ele tem a modalidade culposa. Está previsto na norma? Então, é culposo. Não está previsto, não existe a modalidade culposa. O nexo causal, por último aqui, que é o que? O liame com a previsibilidade entre a conduta do agente e o resultado danoso, mas que não haja, nesse caso, um desejo de produção do dano. Basta que tenha esse liame entre o resultado e a conduta. E esse é o nexo causal. Agora vamos, para terminar a aula aqui, vamos pegar um apanhado aqui geral sobre as espécies de dolo e culpa. Para as principais, aqui a gente tentou reunir aqui as principais espécies de dolo e culpa. Vamos ver aqui primeiro o dolo genérico. O dolo genérico é a vontade de praticar a conduta típica sem qualquer finalidade especial. Já o dolo específico é o complemento da vontade, ou seja, há uma finalidade especial, certo? O dolo direto é a vontade consciente dirigida a uma produção de resultado típico. Já o dolo indireto ou eventual é a vontade dirigida do agente a um resultado determinado, mas que incorre em um segundo resultado não desejado, mas que é admitido a sua união como primeiro resultado. Ou seja, conforme a lei penal diz assim, ele assume o risco de produzi-lo. Entendeu? O indivíduo vai lá fazer o ato e assim, pouco importa, que se dane, eu não quero nem saber se acontecer, aconteceu. Mas ele sabe que tinha risco de acontecer. Então esse é o chamado dolo eventual. Ele faz pouco se importando com o resultado. O dolo alternativo significa a vontade do agente de forma que o resultado, o outro, se caracterize como indiferente. Já o dolo cumulativo é a pretensão do agente em alcançar dois resultados de forma sequencial. O dolo antecedente é aquele que se caracteriza com elementos subjetivos inadequado para uma teoria do crime. O dolo subsequente seria outra hipótese aqui também inadequada, ou seja, é o caso de um sujeito que atropela acidentalmente o seu desafeto. Esse é um dolo subsequente. Por acaso ele atropelou a pessoa que ele não gostava, né? Agora, a culpa consciente, né? A culpa inconsciente é a culpa por excelência, propriamente dita, né? Cujo resultado aqui ele era previsto, entendeu? Ela foi inconsciente. Era imprevisto, o cara não esperava e sem querer ele cometeu o dano. Nesse caso aqui, o agente ele não tinha como prever aquele resultado de fato, mas uma mera previsibilidade, ou seja, só desconfiar o indivíduo que dirige dentro das regras de trânsito, por exemplo, mas de forma totalmente distraída, né? Ele acaba causando um dano. Aqui estava, poxa, se ele estivesse atento ao trânsito, ele não teria causado, mas aqui não seria assim, uma distração no caso aqui. Então, caracterizaria como uma culpa inconsciente, fosse uma distração.
Agora, a culpa consciente é diferente. É aquela em que o agente ele prevê o resultado, mas, sinceramente, ele não acredita na ocorrência desse resultado. Ele acha assim, eu não vou atropelar, que eu posso dirigir em alta velocidade, eu não vou atropelar, que eu sou bom de roda, eu sei dirigir. Então ele vai, perde o controle e acaba acertando alguém. Mas ele acredita conscientemente que não ia acontecer. Essa seria a culpa consciente, né? Assim, embora prevendo o resultado aqui, né, o agente ele continua agindo de forma imprudente, por exemplo, né? Mas ele não acredita que o resultado danoso venha a ocorrer. A culpa presumida. A presumida é aquela cuja base era a infração de regras de cuidado, né? Dá para presumir. E a culpa imprópria é a culpa também chamada pela doutrina de culpa por previsão, né? Que ocorre o quê? Quando o agente ele almeja um determinado resultado, mas agindo de tal forma que haja um erro, ou seja, uma falta de percepção da realidade. Ele se equivoca, né? Mas só que não justifica para a conduta, não é justificativa para a conduta. Essa seria uma culpa imprópria. Bem, a doutrina ela traz, gente, muitas mais classificações e espécies de dolo e culpa, né? Só que o propósito desse canal aqui não é a gente ficar o tempo todo falando sobre isso, que é muita coisa para a gente explicar. Então a gente pegou aqui as principais espécies definidas pela doutrina. Então a gente chega aqui, né, agora ao final de mais uma aula de direito penal, parte geral, módulo 4, onde a gente estudou o dolo e a culpa. E na próxima aula a gente vai estudar o que? O nexo de causalidade, uma matéria também muito importante no direito penal. Beleza? Então a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.